Pessoal, vamos lá para o terceiro bloco, para o último, que a gente vai tratar do fim da dissolução, né, da resolução da sociedade. Quando a gente vai tratar do fim da sociedade, existem dois modos da gente tratar disso. Ou a sociedade pode ser dissolvida parcialmente, ou ela pode ser dissolvida totalmente. O que seria uma dissolução parcial da sociedade? É quando um dos sócios sai, por exemplo, morre, a sociedade se resolve em relação a uma pessoa só, mas ela continua existindo. E existe também a dissolução total da sociedade, são aqueles casos em que a sociedade deixa de existir, vai ser dado baixa lá no órgão próprio de registro. Então, nós vamos estudar qual é a diferença entre essas situações, quando é que eu vou pedir a dissolução parcial, quando é que eu vou pedir a dissolução total da sociedade. Bom, na dissolução parcial da sociedade, como eu disse a vocês, a sociedade vai continuar existindo. Mas essa resolução da sociedade em relação a um sócio que quer sair ou aconteceu algum fato, quais são, na verdade, as situações previstas pela lei em que pode haver essa dissolução parcial? Primeira, e evidente, é morte do sócio, né? Segunda, exclusão. Aconteceu alguma coisa e nós precisamos retirar esse sócio da sociedade. E o terceiro, porque o próprio sócio quer sair, ele vai exercer seu direito de retirada. Então, nós vamos estudar cada uma das situações e ver quais são os efeitos de cada uma delas. Então, o primeiro caso e mais evidente de dissolução parcial é o caso de morte do sócio. Em caso de morte do sócio, na verdade, a gente vai ter que olhar como é que está previsto no contrato. Mas existe uma regra geral que foi trazida pelo artigo 1028, se não estiver previsto no contrato social. O 1028 fala assim, ó, no caso de morte do sócio, liquidar-se-á a sua cota. Ou seja, a regra é fazer a liquidação das cotas do morto. O que é liquidar? Bom, a gente vai apurar, a gente vai, na data do óbito, saber qual é o patrimônio da sociedade, a gente vai ver o valor que equivale a esse morto e passar aí para os herdeiros desse morto. É isso que é a liquidação, tá? Só que o 1028 fala assim, ó, voltando no caput. No caso de morte do sócio, liquidar-se-á a sua cota salvo. Então, existem exceções a essa regra da liquidação. Quando o contrato social dispuser de forma diferente. Vamos supor que lá no contrato está escrito que os herdeiros irão assumir o lugar dele na sociedade. Então, não vai haver dissolução parcial, não vai haver liquidação e o herdeiro vai tomar o seu lugar. Muito difícil isso ocorrer na sociedade simples, porque na sociedade simples exige-se aquele requisito da pessoalidade. Mas pode acontecer? Pode. Meu filho é médico, também eu sou médico, meu filho é médico, eu sou advogado, meu filho é advogado, tá bom? Então, primeiro caso, primeira exceção, a regra da liquidação é quando estiver previsto no contrato social. Segunda exceção, bom, o sócio morreu o sócio, os outros que ficaram falaram, não, vamos acabar com a sociedade? Vamos dissolver a sociedade? Já que ele morreu, ele era essencial, vamos encerrar as atividades. E terceira e última situação, os herdeiros se reúnem, né, e falam, olha, nós vamos entrar no lugar do meu pai. E os outros sócios concordarem, aí não tem problema nenhum, mesmo que não esteja previsto no contrato social, tá? A gente está falando aí se não tiver previsto no contrato social, né? Tem um herdeiro que é capaz, aí eles vão conversar com os outros sócios concordam, não vai haver problema nenhum. Então, regra, liquidação. Exceção, essas três situações do
1028. Segundo caso de dissolução parcial da sociedade, exercício do direito de retirada. O que é esse exercício do direito de retirada, também chamado do direito de recesso? Eu tenho o direito de entrar numa sociedade, mas eu também tenho o direito de sair quando quiser. Isso está previsto no artigo 1029. E o 1029 fala que o sócio pode se retirar a qualquer tempo, contanto que ele notifique os outros sócios com antecedência de 60 dias. Lindo. Na prática, muito difícil. Principalmente se houverem dívidas na sociedade. Os sócios criam uma resistência muito grande para a saída, para esse exercício do direito de retirada. Geralmente ele vai ter que ingressar, né, com uma ação de dissolução parcial, falando que ele quer fazer esse direito de retirada, né, e os sócios não estão deixando. Na prática, gente, se eu exerço o meu direito de retirada, entende-se que a sociedade já estava dissolvida, mas na prática não é bem assim. Por quê? Porque se a sociedade for uma sociedade de prazo determinado, de todo jeito, eu vou ter que entrar na justiça, eu vou ter que provar uma justa causa para eu sair antes do tempo pré-determinado. Se a sociedade for uma sociedade de prazo indeterminado, entende-se que eu não tenho que fazer o requerimento judicial, porque a lei já é bem clara que eu posso me retirar da sociedade. Mas como eu disse para vocês anteriormente, na prática, eu sempre vou ter que ingressar com esta ação de dissolução parcial, porque os sócios se recusam a assinar a alteração do contrato social. E a terceira e última situação de dissolução parcial é o caso de exclusão do sócio. A exclusão do sócio da sociedade, ela pode acontecer de duas formas. De pleno direito, ou seja, existem algumas situações previstas na lei que a lei fala, olha, se acontecer isso, automaticamente está excluído da sociedade. E existe a exclusão pela própria sociedade, de iniciativa da sociedade. O que é uma, o que é outra? A exclusão do sócio de pleno direito é quando ocorre falência ou quando esse sócio tem uma dívida pessoal e esse credor entra com a ação de execução e lá na ação de execução ele pede liquidação das cotas do sócio. Lembra que nós falamos isso aí em umas 2 aulas anteriores? Então, a lei diz que nesta situação existe a exclusão de pleno direito do sócio falido ou que teve sua dívida ou que teve as suas cotas liquidadas em razão de dívida pessoal. Segundo, é a forma de exclusão pela sociedade. A sociedade tem o direito de excluir um sócio do corpo de sócios, se esse sócio estiver colocando em risco a existência da sociedade. A lei enumera quais são os casos em que a sociedade, que vai ser a autora da ação, é a sociedade que vai pedir para excluir o sócio. E quais são esses casos em que a sociedade pode excluir o próprio sócio? Primeiro, se ele cometer falta grave no cumprimento das suas obrigações. Por exemplo, um sócio que assedia, né, as colaboradoras, que é um caso muito comum, assédio moral, assédio sexual, né? Um outro motivo previsto pela lei de exclusão é incapacidade superveniente, é uma sociedade de pessoas, eu preciso do trabalho daquele sócio ficou incapaz, então eu não posso continuar a sociedade com ele fazendo parte da sociedade. E também existe um último caso, que também a gente já viu,
que é a impossibilidade de pagamento das suas cotas. Os sócios decidem que precisam fazer um aporte de capital, ou ele subscreveu, né, determinado valor para o capital social e ele não integralizou. Lembra lá do 1004 do sócio remisso? Então, se ele é um sócio remisso, ele também pode ser excluída da sociedade. Então, gente, nesses dois casos aí, falta grave e incapacidade superveniente, tem que ter ação judicial de exclusão do sócio. Só no caso do sócio remisso é que não se exige a ação de dissolução parcial, tá? Então lembrem-se daquilo que eu falei para vocês. O autor da ação, nesses casos, vai ser a sociedade. É a sociedade que vai pedir para excluir o sócio. Bom, uma observação que eu coloquei aqui para vocês é que mesmo que a sociedade se resolva em relação ao sócio, ele continua responsável pelas obrigações sociais pelos próximos 2 anos. Lembra daquela regrinha que nós estudamos lá em 2003? Se eu sair da sociedade, independente do motivo, se eu tenha sido excluído, a morte, né? Eu continuo responsável pelos atos da minha gestão pelos próximos 2 anos. Se for caso de morte, a data é contada da data do óbito. Bom, o próximo item que a gente vai tratar é o item 5.10, que trata da dissolução total, ou seja, vamos encerrar as atividades da sociedade. Quais são os casos previstos na lei em que a sociedade vai terminar, vai encerrar suas atividades? Primeiro, vencimento do prazo de duração. Era uma sociedade de prazo determinado, nós constituímos a sociedade para construir um prédio, o prédio acabou, terminou a sociedade. Segundo, consenso unânime. Todas as vezes que os sócios se reunirem e decidirem colocar fim às atividades, todo mundo assina ali, faz um distrato, acabou a sociedade. Bom, deliberação dos sócios por maioria absoluta na sociedade por prazo indeterminado. Se a sociedade for uma sociedade de prazo indeterminado e houver maioria absoluta dos votos, 51%, né, dos votos a favor, também poderão ser encerradas as atividades da sociedade. Outro jeito também de dissolução total é a falta de pluralidade de sócios, salvo as exceções, né? As exceções são sociedades de advogados, sociedade limitada unipessoal, que hoje podem ser sociedades de uma pessoa só, mas se saírem sócios e não for reconstituído no entrar do sócio nesse lugar, no prazo de 180 dias, também é um caso de dissolução da sociedade. E a última situação prevista na lei é a extinção da autorização para funcionar, né? Então, alguns ramos de atividade exigem autorização de funcionamento. Se eu não tenho essa autorização de funcionamento, automaticamente, né, o meu registro será suspenso, né? Então, é um dos motivos de dissolução da sociedade. A sociedade, ela só existe legalmente se ela tiver autorização, por exemplo, hospital, por exemplo, farmácia, né, banco. Se eu não tenho essa autorização, não tem como funcionar. Bom, o próximo item é o item 5.11, intitulado de apuração de haveres. O que significa isso? Vão existir situações durante a vida da sociedade que a gente vai ter que apurar qual é o valor correspondente àquele sócio para a gente fazer o pagamento dele, ou porque esse sócio morreu, ou porque esse sócio saiu da sociedade, ou porque as cotas dele foram liquidadas, mas nós precisamos determinar, né, em um determinado época, qual é o valor que compete àquele sócio.
né? E quando é que eu vou fazer essa apuração de haveres? Depende muito da situação. Se eu estou fazendo uma dissolução total, eu vou ter que fazer uma apuração de haveres para saber quanto compete cada um. Se eu estou fazendo uma dissolução parcial, também vou ter que fazer uma apuração de haveres para saber qual é a cota daquele sócio. Se está sendo liquidada a cota de um sócio por dívidas, eu vou ter que fazer a apuração de haveres para saber qual é a parte que compete a ele. Então, vai depender muito da situação. Bom, como que se faz a apuração de haveres e quem se faz? Geralmente é um perito, né? Vai ter que ser nomeado um perito contábil para fazer esse procedimento. O que ele vai fazer? Primeiro, ele vai determinar qual é o patrimônio da sociedade. Ele vai fazer um histórico, balanço patrimonial, vai fazer um balanço especial até aquela data que ele está saindo, ver quais são o patrimônio positivo, o patrimônio negativo e fazer esse saldo aí para apurar, né, qual é o patrimônio total da sociedade. Depois que ele fizer isso, ele vai dividir isso no número de cotas de cada um dos sócios para saber qual é o quinhão, qual é a parte do sócio que saiu ou dos seus herdeiros, certo? Bom, quando acontecer isso, que um sócio sair da sociedade, necessariamente o capital social vai ser reduzido. Então, se o capital social era 100 mil, né, e a gente tirou aquela parte de 20 mil, por exemplo, que era de um sócio, o capital social vai passar a ser 80 mil reais. A não ser que entre outra pessoa no lugar. Bom, e o Código Civil também diz que essa cota que for liquidada, ela deve ser paga em até 90 dias da data da liquidação, salvo acordo entre as partes. Lembrem-se sempre que as partes podem determinar de forma diferente. E o último item que a gente vai ver na aula de hoje é sobre os direitos do cônjuge separado, que está lá no item 5.12 do nosso roteiro. Bom, divórcio, muito comum, divórcio, separação, quem é sócio é o marido ou a esposa e o outro cônjuge, né? Ele tem direito, se lá na separação ficar, dependendo do regime de casamento, ficar comprovado, né, que a esposa ou o marido tem direito a 50% das cotas daquele sócio, aplica-se aquela regrinha que nós já estudamos, previstas no 1027. Até que se liquide a sociedade, ele vai ter direito à divisão periódica dos lucros. Se não houverem lucros, esse cônjuge vai poder pedir a liquidação da sociedade, a liquidação das cotas desse sócio. E aí vai fazer aquele procedimento da apuração de haveres. Lembrem-se, o cônjuge, ele não vai poder entrar na sociedade porque a sociedade simples é uma sociedade de pessoas e tem esse caráter personalíssimo. Então, vai impedir a entrada desse novo sócio, tá? A não ser que o cônjuge já seja sócio da sociedade. Se ele já é sócio da sociedade, aí é uma situação totalmente diferente. Bom, é isso, vamos ficar por aqui. Até o nosso próximo encontro. Bons estudos para vocês. Fiquem com Deus e se cuidem.